noite aí, pessoal. Estamos aqui ao vivo no podcast Fala Sério, né? Segundo episódio, né, Ronaldo? Isso. Tivemos aí a presença de um advogado aí, amigo aí de muito tempo, expondo algumas coisas. Estamos aqui agora, hoje, exatamente nesse momento, com a apóstola Egleilda. Eu aqui. Nossa apóstola de muitos anos aí, né? Vai estar falando um assunto meio que polêmico aqui. Então eu queria agradecer, né, a senhora essa noite estar aqui com a gente. À disposição. E nós vamos explanar aí um tema assim meio que polêmico, né? Que são atos proféticos. Aham. Uns creem, outros não creem, né? Verdade. Então assim, nós vamos entrar nesse ponto. Sou Italo Fabiano, né? Está aqui ao meu lado. Ronaldo. Se apresenta, Naldo. Olá pessoal, Ronaldson, estamos aqui juntinho, tá? Nessa noite para entender e debater, né, como o Ítalo falou, sobre atos proféticos, e na oportunidade interagir com alguém que conhece bastante sobre atos proféticos, que é a nossa referência, né, aqui em Sergipe, quem não quiser ir nas nações, né? Tem gente também mais preparada. Entender um pouquinho melhor, que é um tema bem tabu, né, para algumas denominações, né, para algumas igrejas, para algumas pessoas que até não são cristãos, acha bem estranho um ato profético. Sim. E a gente vai um pouco aprofundar, né, Então. Isso aí. E vamos para... será? Quer falar algo antes? Tem na técnica também, né, Nosso... Não, na verdade, assim, nós estamos colocando, né, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, naquilo que nós conhecemos. Lógico que tem pessoas, né, que elas não têm esse entendimento. E tudo hoje é debatido, né, gente? Tudo hoje é uma polêmica, hoje cada um tem um conceito, né, conceito bíblico, né, e a gente faz aquilo que na realidade é a nossa fé, né? Até onde a gente realmente entende que é Deus falando, né? Então, Amém. não é para dizer que tem umas igrejas certas e outras não, que tais sacerdotes são bons, outros não. Não é nada disso, é aquilo que a gente professa, né? Ok, então, vamos para a primeira pergunta, né? E, afinal, o que são atos proféticos? Atos proféticos, na verdade, são ações no mundo físico que influenciam o mundo espiritual, né? São a palavras na Bíblia que diz que tudo que você ligar na terra está sendo ligado nos céus, né? Então, às vezes a pessoa recebe um comando de Deus, como por exemplo, você recebeu uma profecia a meu respeito. Você tem um ato, você tem uma ação espiritual e você vai trazer para mim. Então, isso é um ato que é uma coisa profética. É uma coisa espiritual, sobrenatural, entendeu? Tudo que a gente faz baseado no espiritual é um ato profético, entendeu? Por exemplo, eu falo assim, que tem muitas pessoas que criticam, né, atos proféticos, mas no meu entender, todas as igrejas fazem atos proféticos. Por exemplo, o batismo salva? Não salva. Senão aquele ladrão que estava do lado de Jesus, ele não teria salvação. Então, o batismo é resultado, na realidade, de uma fé que você professou. Aí você diz, mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Então, nós fazemos por fé. A ceia é ou não é um ato profético? É uma ação profética. Porque você está... mostrando ali, mas Jesus mandou. Sim, mas é um ato profético, porque você não está comendo da carne dele e nem está tomando do sangue. Mas o ato profético, a ação espiritual, traz na realidade a memória, né, que todos nós praticamos, que é ceando, comendo do pão e tomando do sangue, do cálice. Entendeu? Agora, uma dúvida, falando em ato profético, precisa sempre ter um símbolo, algo representando aquele ato, sei lá, a água fala da purificação, o sangue da remissão dos pecados. É necessariamente ter um símbolo físico para fazer um ato profético ou pode ser algo realizado sem precisar de um objeto físico? Não. A maioria das vezes, o ato profético em si, ele tem um símbolo, ele tem algo físico, entendeu? Ele tem a ligação espiritual dessa forma.
É por conta disso que muitas pessoas criticam, né? Por Sim. causa dessa ação, né? Sim. Tá, e tendo esse símbolo, as dúvidas da audiência é como diferenciar um ato de um cunho que é de Deus, daquilo que talvez outras religiões praticam, que também utiliza de símbolos para fazer representações, suas rezas, enfim. Como é que eu diferencio, né? Já que os dois usam do mesmo, não sei se a palavra é artifício, né? Mas usa do mesmo estratégia de pegar um símbolo, Sim. orar. Então, como é que eu diferencio algo que é de Deus, que tem também como um ato profético, algo muito espiritual, de aquilo que outras religiões também praticam? Na verdade, é assim. O ato profético, ele é um comando de Deus. Mas nós caímos, na verdade, em uma heresia a respeito de atos proféticos, principalmente trazido pela visão celular, de uns copiar os outros. Entendeu? Houve atos proféticos que não foi comando de Deus. Foi você que quis copiar de uma outra pessoa, de uma outra igreja, de um outro sacerdote. Entendeu? Então, na verdade, o que é que diferencia? Na verdade, você ouvir a voz de Deus, porque ato profético, na verdade, é uma obediência. Não é uma imitação, às vezes, um comando que Deus tem para você, não tem para Ítalo. Entendeu? Só que a gente caiu nesse modismo, sabe? E a visão celular, na realidade, eu falo com cunho particular, né? Porque fui da visão celular, ainda pratico a visão celular, mas ela trouxe, na verdade, esses modismos. Então, muita coisa acabou sendo heresia, entendeu? Por conta disso. Então, na verdade, assim, as dúvidas vieram por causa disso. Primeiro, a polêmica foi por que células, né? Por que células? Sendo que células foi um nome, na verdade, dado por conta de que célula não se multiplica. Sim. Então, pronto, foi colocado por conta disso. Mas o que é uma célula? É um culto no lar. Entendeu? É uma reunião em um lar, né? Só que daí veio muita coisa, sabe? As pessoas começaram a copiar e começou a mostrar aquele mundo, vamos supor, aquele paraíso financeiro que as pessoas mostram, né? Me ajuda aí, Ítalo, de coach, né? Coach. Que aí tem que mostrar que você prosperou, que você tem isso, que você adquiriu isso e foi por conta disso. Então, foi trazendo também aqueles sacerdotes que não cresciam a igreja, que não tinham, assim, sabe, uma evidência, nem renome. Então, começaram a copiar aqueles que, na realidade, acham, fulano é grande, cresceu a igreja por conta disso, entendeu? E aí, foi entrando também e foi fazendo, foi repetindo tudo aquilo que ele viu o outro fazer, entendeu? Então, caiu nesse modismo. Mas o ato profético em si são comandos de Deus, entendeu? A mesma coisa que a profecia. A profecia é um comando de Deus. Agora, você tem realmente que ter certeza de que aquilo foi Deus que mandou você fazer. Então, são coisas que você não explica. São coisas que, na realidade, Deus te dá um comando e, às vezes, você até quer até entrar em questionamento, porque tem coisas assim, né? Então, para não entrar em questionamento, o correto é você obedecer. Eu só obedeço. Então não é algo assim comum, né? Pelo fato de Deus ter direcionado, então não é algo comum, você fica meio assim, faço ou não faço. Mas se Deus ordenou, tem que fazer. Sim. Então o que eu entendi, né, para ficar claro assim para as pessoas, então que na verdade assim, é sempre que é algo direcionado por Deus. Sim. O ato profético ele só pode ser feito quando Deus ordena, senão é modismo. É modismo. Pronto. Aí detalhe, então todas as pessoas podem fazer o ato profético. Ou seja, Deus fala com todas as pessoas, ou existe uma pessoa específica que tem, vamos dizer assim, essa autoridade para praticar esse ato profético, vamos dizer assim. Primeiro, para receber um comando de Deus, é preciso realmente estar ligado, né? É preciso ter não é qualquer pessoa simplesmente que pode receber um comando, né? A questão de autoridade já é assim mais questionada, por quê? Porque tem atos proféticos que são territoriais.
Então, atos proféticos que são territórios, conquista de território, essas coisas assim, realmente existe pessoas, vamos falar assim, de patentes, entendeu? No mundo espiritual, né? Então, são pessoas que estão aptas, têm uma autoridade maior para aquele tipo de ato profético, né? Mas isso não quer dizer que somente pessoas, apóstolos, bispos, pastores que tem que fazer, não. Deus pode realmente te dar um ato profético até para sua casa, entendeu? Então, na verdade, é algo que Deus imprime no seu coração. Agora, há atos proféticos que eles são repetidos e que, na realidade, eles são espirituais, entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma remissão de altar, você vai fazer uma remissão de uma casa, né? Então, são atos que são repetidos, porque outras pessoas, né, pessoas com grandes conhecimentos já ensinaram isso. E você faz e você vê que dá certo, entendeu? Vou te dar exemplo de um. Há um tempo atrás, a gente sabe que em Josué tem um relato de Raabe, né? Que colocou, né, nos umbrais das casas e tal. Pois bem, uma certa vez, Deus me deu esse comando. E eu passei para a igreja. E nós tivemos grandes testemunhos de livramentos. Entendeu? Então, na realidade, são atos que Deus realmente imprime no seu coração, né? E as pessoas que participam também são pessoas que creem naquilo. Entendeu? Agora, não podemos misturar. Por exemplo, você pega, desenha uma palmilha e aí você determina uma certa oferta para aquela palmilha. Isso não é ato profético. Eu ia entrar nesse contexto agora. Né? Mas isso aí envolve também financeiro. Não. Financeiro, se Deus der esse comando para você, não para mim, que sou a pastora, entendeu? Para poder, na realidade, por exemplo, a gente está em construção de igreja. E aí eu preciso fazer dinheiro, né? Então, eu vou tirar de onde? Da igreja. Aí, o que eu faço? Eu elaboro campanhas. Entendeu? Então, esse tipo de ato, de ação, na realidade, ela não vai lhe trazer benefício. Ela vai trazer benefício para a igreja. Entendeu? Porque, na realidade, eu acredito, entendeu? Que as campanhas, para que as pessoas sejam abençoadas, eu sei que tem muitos pastores que não vão concordar comigo, e cada um tem a sua opinião, mas, na minha opinião, as campanhas precisam serem direcionadas por Deus. Porque não é fato só apenas de você abençoar a igreja, abençoar a obra ou abençoar um pastor, mas é o fato também de você ter o retorno. Entendeu? Do ato que você faz. Porque tudo na igreja é espiritual. Sim. Entendeu? Tudo na igreja a gente tem que saber que desde o culto, a limpeza, tudo que nós fazemos é espiritual. O dinheiro é espiritual. Se não fosse assim, não tinha os altares da avareza, né? O Mamon, Leviatã, que rege esse altar. Se fosse assim, não teria. Entendeu? Então, eu não acredito nesse tipo de ato profético, né? Não acredito nisso. Tá, mas só pegando um exemplo de uma pessoa que não é cristã, né, que está nos acompanhando, à medida que ela está desempregada e ela usa o exercício da fé, dizendo assim, ela pega a sua carteira e declara que vai, naquele dia, arranjar um emprego. Isso é um ato profético? É um ato profético. Mas não houve, talvez, o direcionamento de Deus, mas existe uma fé da pessoa. Então, ela depositou a fé dela. Por ela ter feito isso, também é um ato profético. É um ato profético, sim. Entendeu? Foi imprimido no coração dela, foi expresso com a fé, entendeu? Ela pegou a carteira dela, ela direcionou a Deus, né? E ela determinou que ali ela abre porta, sim. Entendeu? Porque é você e o Senhor. Sim. Entendeu? Então, não é necessário que, na realidade... Para uma igreja, ser um pastor falando, a pessoa pode fazer o ato. Pode, contanto que ela realmente sinta isso, entendeu? Isso aí é uma fé.
Entendeu? Porque senão não existia os milagres também em outras denominações, que eu falo assim, fora do cristianismo, né? Aí pegando esse gancho, simpatia é um ato profético, se a gente fosse associar? Fazer simpatia para um homem voltar, ele tem um exercício de um ato simbólico. Ele pega elementos também, ele profetiza alguma coisa, declara alguma coisa, melhor dizendo. Ele é um ato profético, entre aspas, ou totalmente é um exercício fora? Não, mas assim, porque pelo que eu entendi, depois disso aí, para ficar uma coisa mais clara, é que é o seguinte, você falar de profético é algo espiritual. Sim. Não é isso? Sim. Profético espiritual. Não é espiritual? Sim. Entendeu? Então, aí, por exemplo, como ele fala de uma simpatia, é espiritual, mas não que seja espiritual, mas em outras... Como um comando de Deus. Não é? Não. Isso, O Iavé, o nosso Deus Iavé, não. Pode ser de um outro Deus, entendeu? E nós sabemos que são atos, não proféticos, mas são atos. Aí ficou, entendeu? Isso. Por exemplo, a religião mesmo da Umbanda, eles fazem os trabalhos deles, né? Na realidade, o que é que eles fazem? Eles fazem com animais, fazem com sangue, né? Fazem com outros artefatos, né? Outras coisas. Isso é um ato. Sim. Entendeu? Então, os atos na Terra, eles movem o mundo espiritual. Entendeu? Então, realmente, a simpatia é um ato. Sim. Não profético, mas é um ato. Então, tá claro. Né? E cada um expressa a sua fé, né? Sim, verdade. E aí a próxima pergunta é, quem estará apto? Né? Quais são as pessoas, o que precisa para estar apto para fazer um ato profético? A intimidade com Deus. Que hoje, na realidade, não é só estar dentro da igreja, porque a gente vê a profetada aí comendo doido. Né? A gente está vendo aí as profecias do Deus falou, que Deus não falou nada, né? Então, dentro das igrejas, no contexto geral, entendeu? Não adianta a gente dizer, né? Mas tem pessoas que, na realidade, eles se denominam profetas e eles saem assim, né? Dando profecias a todo mundo, né? Se mostrando ter uma espiritualidade maior do que as outras pessoas. Então, essas pessoas, elas não são aptas. Porque você falar em nome de Deus daquilo que Deus não mandou você falar, já estamos em pecado aí, né? Isso aí já é um pecado. Você fazer um ato profético, que na realidade vai totalmente contra os princípios de Deus, não é ato profético, porque é uma desobediência. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E uma das coisas que eu sempre falo para a igreja é o seguinte, o dom mais importante que nós temos que buscar não é, como eu tenho visto, o dom de poder, de profetizar, não, é o dom de discernimento. Porque você tendo discernimento, você vai na realidade, no momento, saber se Deus está falando ou não. Entendeu? Por exemplo, nós estamos vendo o cenário político que nós estamos vivendo. Então, é tanto profeta do caos, sabe, tanta coisa aí me mandam, eu não assisto nada disso. Porque como é que eu posso, na realidade, estar dando os meus ouvidos para profecias de destruição se eu estou profetizando a bênção sobre minha nação? Sim. Entendeu? Então, se Deus me mostrou algo que é destrutivo para a minha nação, eu vou orar. Eu vou colocar diante de Deus. Então, eu estou vendo muito, sabe, muita conversa, muita falácia, e eu estou vendo que, às vezes, as pessoas fazem apenas para ter uma audiência, sabe, para ter seus dislikes. Principalmente a sabe? internet, né? Isso. Principalmente a internet. Polemizar. A internet hoje, na realidade, ela deu voz a muita gente, né? E, às vezes, a gente acaba passando dos limites, né? Então, a gente vê muito isso. Ah, porque fulano do país, não sei o que. Não é que eu não acredito. Nós temos, por exemplo, profetas. Por exemplo, nós temos profetas no Brasil, né? Aí a gente... Ah, mas a gente não precisa de profetas lá fora. Sim, tem profetas lá fora. Mas, por exemplo, não quero, assim, identificar ninguém. Mas hoje me mandaram um vídeo, né, de um profeta
E ele lia o tempo todo e repetia as mesmas coisas, o caos do Brasil, e Deus me deu tal visão. Eu vou ser sincera aqui a você. Eu posso escrever, como eu anotei aqui algumas coisas, para não esquecer. Mas você ficar o tempo todo, uma visão que Deus lhe deu, você tem convicção dela. E você não precisa toda hora ter que estar lendo no papel e repetindo as mesmas coisas e assoletrando as palavras. Eu, pessoalmente, não acredito. Entendeu? Visão é uma coisa que nos impressiona demais. A visão que Deus lhe dá, entendeu? Você não tem, sabe, a palavra sai da sua boca sem você ter assim, sem precisar enfeitar nada. Sabe? Porque a visão que Deus lhe dá, ela fica impregnada em você, ela lhe marca. Então, se Deus te deu uma visão, por exemplo, há um tempo atrás, nós estávamos terminando o culto e eu comecei a orar pelas crianças, derrubando todo altar de Moloque, destruindo, entendeu? Toda a ação que tem sido feita contra as crianças. E Deus me deu uma visão de uma multidão de crianças e elas estavam sendo batizadas no Espírito e elas falavam em língua, choravam e pulavam, tudo cheias do Espírito. Aquilo me impactou. Então, eu não preciso escrever isso para poder passar para você. Entendeu? Eu não preciso de um podcast para poder ficar lendo e falando para as pessoas o que Deus não é. Ela lhe impressiona. Tudo aquilo que Deus faz para você, toda a visão que Ele lhe dá, toda a convicção que Ele... Porque nem sempre vem através de visão e nem de voz, né? Mas Ele imprime no seu coração. E quando Ele imprime no seu coração e você tem convicção de que foi Deus, é tremendo demais. Então, tem muita coisa que eu não acredito. Entendeu? E se eu tiver alguma visão de destruição, eu prefiro não falar. Eu prefiro me prostrar, juntar uma equipe, levantar e começar a orar. Mas está propagando... Até porque, nesse detalhe que a senhora falou, eu lembro agora, traz a lembrança na Bíblia, de quando Abraão chegou para Deus, que Ló, né? Deus ia destruir... Ele já sabia. Sim. E ele foi lá e começou a clamar a Deus. Clamar a Deus. Senhor, se houver... Aí o que a senhora está falando é interessante. Então, às vezes, tem algo que vai acontecer, destruição, não de você propagar o terrorismo gospel, vamos dizer assim, né? Terrorismo gospel. Mas você orar a Deus e pedir que Deus faça algo diferente ou interceder. Não até porque, assim, o Evangelho, na verdade, é uma revelação. Eu sempre digo que a Bíblia, ela está cheia de códigos. Né? E que Deus, na verdade, é aquela palavra de Amós, capítulo 3, versículo 7, né? Que quando Deus tem algo para fazer, ele vai aos seus servos, seus, né, profetas. Então, é aquela coisa assim, eu sempre falo, a Bíblia são códigos, e na realidade são, entendeu? Porque se ela foi escrita no Espírito, pelo Espírito Santo, a própria Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas espirituais. Entendeu? Então, eu creio muito nisso, sabe? Então, são coisas que, às vezes, você não vai entender. Tá? São coisas que, às vezes, você... Mas, por exemplo, Ítalo recebeu um comando de Deus. Você não está entendendo aquele comando. Mas ele tem convicção. Ele vai fazer uma ligação do reino físico para o reino do espírito. Entendeu? Então, se a Bíblia diz... que a terra está esperando as manifestações dos filhos de Deus, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com o que é que nós estamos fazendo. Como igreja, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Então, precisamos realmente sermos espirituais, estar ligado com Deus, buscar realmente a santidade, entendeu? E ela começa dentro da sua casa. Eu não acredito em profeta, que a sua casa é um caos, é uma bagunça, entendeu? E aí você vai para a igreja e você tem meio mundo de conserto na vida do povo. Não. A sua vida tem que ser, primeiro, realmente um exemplo. Você é um livro. Quem olha para você e vê seu comportamento te lê por completo, entendeu? Sim. Então, a gente precisa realmente ser essa luz no mundo, né? Uma dúvida. Se a pessoa é nova convertida, a senhora está falando de entendimento, homem natural, para identificar atos proféticos de Deus daqueles que não são de Deus, Sim. Né?
Estou chegando na igreja, sou novo convertido. Qual seria a sugestão da senhora para um novo convertido identificar, né, dentro de uma igreja que acredita em atos proféticos, se aquele ato profético que está sendo direcionado é algo de Deus ou não? Porque ela não vai conhecer o pastor, não vai conhecer a vivência, né, daquele pastor, se ele é íntegro, se ele não é. Como é que ele identifica? Porque a gente sabe que tem igreja que exploram essa questão da palmilha, explora muitos atos em prol de algum retorno financeiro. Então, Sim. Como é que eu cheguei hoje na igreja? Qual seria a recomendação desse novo convertido, que é uma igreja que acredita em atos proféticos? Como é que ele identifica? É de Deus ou não é de Deus? Pronto. Na realidade... E essa ia ser minha pergunta. Na realidade, essas pessoas, elas têm que ser auxiliadas, consolidadas por alguém da igreja. Por exemplo, o último culto que nós fizemos, tivemos atos proféticos. E depois eu expliquei o que estava, o significado daquele ato profético. Para que as pessoas que estavam visitando, né, ela tivesse um entendimento. Sim. Entendeu? Mas, assim, quanto a esses outros artifícios que você falou, né? Isso existe, tem pessoas que creem, né? Mas que não são, na realidade, atos proféticos, né? Tá. São artifícios aonde você vai fazer, né? E aquela coisa, o ato profético em si, por exemplo. Você está orando, eu estou falando porque já foi um dos comandos que eu já tive. Você está orando por uma causa judicial. E aí, nessa causa, na sua oração e tudo, você tem uma direção de você pegar um martelo e você bater, né? Como se fosse uma ação do juiz determinando a causa, né? Então, aí, na realidade, é um ato profético, né? E a pessoa que está recebendo, ela tem essa fé. Então, você está ligando no mundo espiritual, o mundo físico, no mundo espiritual. A resposta vem. E a resposta foi a vitória. Entendeu? Então, foi uma direção de Deus, o ato profético. Então, a pessoa precisa só testificar, sentir que aquilo ali é a direção de Deus. Sim. Tá. Bom. Agora, enquanto eu estou botando café aqui, falando de atos, né? Alguns exemplos, a apóstola, que a senhora poderia citar. Eu Bíblicos cito aí, alguns aqui. Deixa eu ver. Aqui. Nós temos o sangue nos umbrais das portas, que está em Êxodo, capítulos 12, versículos 5 e 13, né? No dia da Páscoa, né? Quando o anjo da morte saiu ferindo todos os primogênitos do Egito, né? O Senhor mandou que na casa dos hebreus fossem passados o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E as famílias que fizeram isso, elas tiveram livramentos. Entendeu? Esse foi um dos. A de Raabe, né, que eu já falei para você, da fita vermelha, né, na casa de Raabe, aonde ela identificava aqueles que ela não queria que fosse tocado, né, conforme o homem de Deus passou para ela, como seria, né. Tem a vara nas mãos de Moisés, né, está em Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13, né, que Moisés fez muitos milagres pelo poder de Deus e na maioria deles usou, né, um instrumento até inusitado, que foi uma vara, né. Agora, uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ainda tem outros moveres, né, por exemplo, a saliva, né, de Jesus nos olhos dos cegos, né, e por aí vai um monte de... Desculpa interromper, mas Pode a parte falar. do sangue, né? Naquela época era sangue realmente. Hoje as igrejas simbolizam o sangue com vinho, e alguns até com suco, né? Sim. Por ser um ato profético, independe se de fato aquele elemento, né, é um sangue puro mesmo de um animal cordeiro, pode ser substituído por um vinho ou um suco de uva, por ser um ato profético, o exercício da fé está ali, né? Isso Sim. pode. Sim, lógico que pode. Você bebe do sangue de Cristo na Santa Ceia? Você bebe sangue de animal na Santa Ceia? Entendeu? Então, não bebe. Agora, sim, uma coisa que eu quero chamar a atenção.
não é colocar fé no objeto. Boa. Entendeu? Porque isso é idolatria. Entendeu? Não é a fé no objeto. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, de você pegar o martelo, né? Uhum. E aí aquele martelo é um martelo santo. Só que. Só que. Só aquele é Só santo. aquele é santo. Entendeu? Tá na mão do juiz Yahvé. Isso aí é uma heresia. Entendeu? Já fizemos atos proféticos de chaves. Sim. Deu certo, pessoas na igreja conseguiram casa, compraram suas casas e tudo. Então, são atos que realmente acontecem, entendeu? Porque está ligando no mundo espiritual. Sim. Agora, eu não posso dizer que aquela chave vai me abrir tudo. Entendeu? Esqueceu a chave, deu Ou azar. seja, na verdade, é um amuleto, né? Um amuleto. Virar uma idolatria. Isso. Virar um amuleto. Um pezinho de coelho, Então, né? coloca na Isso carteira, realmente, isso já é uma idolatria. Entendeu? Então, por exemplo, a Bíblia fala alguns exemplos do sal, do óleo, né? E nós fizemos, eu até contei para a igreja, um ato, né, de uma rua que não era calçada e tinha muito movimento de prostituição, de drogas, né, e tudo. Uhum. E o comando que Deus pôs no meu coração foi de descer aquela rua, jogando sal na rua toda, Sim. do começo dela até lá embaixo. O sal significa? O sal significa purificação, entendeu? Aliança, entendeu? E aí eu fiz isso. E era uma rua, né? Na realidade, assim, esquisita, né? Nos Na meus linguagem olhos popular. físicos, entendeu? E aí essa rua, quando chovia, ela enchia de água, porque ela é uma ladeirinha, né? E a água descia e inundava as casas. E eu descia com aquela bacia de sal e descia falando que ali ia ser transformado. E foi. Uhum. E foi. Com pouco tempo, a rua começou a fazer a tubulação, fizeram toda a pavimentação e as casas começaram a serem reformadas. Entendeu? E aquele ambiente mudou, porque aquele ambiente, muitas casas, as pessoas se renderam a Jesus. Praticamente, quase que a rua toda. Então, nós Entendeu? vamos aproveitar, pedir a Deus aí para direcionar, porque nossa rua está precisando recapear. Vamos fazer um ato profético, aproveitar aqui a audiência. Nosso prefeito Pradinaldo, fazer um ato profético para ver se ele, meu irmão. Na verdade, o negócio tá feio lá, viu? Tá Na feio. verdade, o Padre Rinaldo, ele é com ele, não é comigo, nem com ato profético, não. Ele tem, na verdade, que passar o asfalto em Socorro todo, né? Somente nas ruas visíveis, porque traz voto, né? Isso aí é uma realidade. E o da gente tá complicado, viu? Tá, aquela rua. Então, sim, a próxima pergunta, não. Antes de ir para a próxima pergunta rapidinho. A Sim. Bíblia é aberta no Salmos 91. É costume, né, as pessoas Sim. deixar sempre a Bíblia lá. Ela por si só é aberta. É um ato profético, tem um retorno ali de Deus, toda vez que está aberta ali no Salmos 91. O que significa, né, esse ato? Uma idolatria. Porque a Bíblia, ela na realidade, ela é aberta em um determinado Versículo. capítulo, né? Não quer dizer que está fazendo efeito na sua casa, porque a Bíblia, ela tem que ser pronunciada, entendeu? Ela tem que ser falada. Quando ela é falada, ela toma um espírito de vida, entendeu? Mas a Bíblia aberta é um livro qualquer, sabe? Porque isso aí é uma idolatria. Para os olhos, né, do cristianismo, é na realidade uma idolatria. Ela precisa ser pronunciada. Agora, se você pega ela e todos os dias você pronuncia, ok, tudo bem, você deixou ali aberto. Mas se todo dia você pronuncia aqueles salmos, entendeu? Ele está se movendo dentro da sua casa. Mas se ela está ali apenas para fazer é um objeto, na verdade.
espantar o mal, Entendeu? não vai espantar o mal. Não espanta mal nenhum. O que espanta mal nenhum é quando ela é pronunciada. Você dá voz para ela. Tá bom. Próxima pergunta é, pegando tudo isso que a senhora explicou até aqui, por que tem pessoas que não concordam com atos proféticos? Porque, na realidade, não tem esse entendimento. Entendeu? É questão, na verdade... Olha, eu vou ser sincera com você. Eu acho até que existe essa adversidade por preguiça de alguns sacerdotes. Porque é o seguinte, vamos aqui. Existem as igrejas tradicionais e as pentecostais, né? Tem uns que dizem que o cair não é de Deus, né? E eu andei muito nisso aí. O cair, a senhora fala, é quando as pessoas No Espírito. recebem o Espírito Santo. Isso. Né? Que tem pastores que dizem que não é de Deus, né? Tá. E eu acho que nós não somos donos de nada de Deus para a gente determinar o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Então eu vejo muitos pastores falarem isso, que o cair não é de Deus. E eu andei muito nisso, que o cair não era de Deus. E uma certa vez participei de um culto tremendo, sobrenatural. Mas quando alguém veio ministrar em mim, eu fiz uma força e eu queria... vinha aquela coisa assim para cair, eu me segurava. E eu cheguei em casa com a batata das pernas doloridas, porque eu fiquei o tempo todo me segurando. E um certo dia eu fui orar ao Senhor. E muitos vão até dizer que é apenas um contexto. Mas a Bíblia diz que lá em Atos, eles ficaram embriagados com o poder de Deus. Então, quando você recebe o poder de Deus, você não tem como dizer o que é de Deus e o que não é. Nós temos um pastor muito amado que o ano passado, assim, faleceu, né? Ele disse assim, que ele sempre foi tradicional. E ele era muito... ele, assim, sabe? Era muito rigoroso nessa coisa do mover do Espírito Santo. E o pai dele fazia parte de uma igreja. E ele disse que foi a essa igreja. E quando chegou lá, as pessoas caíam no chão. E ele disse que vestia aqueles ternos bonitos, bem passado, engomadinho. E ele ficava só ali dizendo, Senhor, assim eu não quero. Assim eu não quero. E via as pessoas sapatear, via as pessoas cair no chão, e deitava no chão, e fazia barquinho, como ele disse e tudo. E ele, não, Senhor, assim eu não quero, assim eu não quero. Mas um certo dia, ele disse assim, Pai, eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas eu quero que o Senhor faça só assim. E aí ele foi para o culto. Quando ele chegou lá, todas as unções que ele disse, todos os jeitos, os moveres que ele disse que não queria, tudo rolou. E aí, quando ele chegou em casa, chegou com o terno dele amarrotado, todo sujo, porque ele deitou no chão. E aí, quando a esposa olhou para ele, ele disse, mas o que é isso? Ele disse, hoje o Senhor me ensinou que a minha vontade não prevalece, nem eu tenho escolha. Quando é da parte dele, tudo vale a pena. Estou muito feliz. Então, né, quem somos nós para dizer? Né, para julgar? Então, se você não tem fé para ato profético, você não faz. Entendeu? Eu tenho. Eu faço. Todas as vezes que Deus me der um comando, eu faço. Entendeu? Então, se você não tem um conhecimento, se você é um opositor a isso, estude pelo menos sobre isso. Peça a Deus a direção, entendeu? Mas não fique, porque tem gente que às vezes fica repetindo o que ouve de outras pessoas, sabe? Às vezes ele nem parou, na verdade, para querer um entendimento daquilo ali, querer um esclarecimento, entendeu? Ele só vê que fulano, que ele anda com ele, que ele tem amizade, não concorda, então eu também não concordo. Entendeu? Então, a gente acaba sendo papagaio de repetição. Então, se você crê, ok, faça, independente da opinião das outras pessoas. Entendeu? Porque eu creio que no passado,
muita coisa, né, que aconteceu foi assim questionável, mas foi feito, entendeu? Eles tiveram direção de Deus. Por exemplo, uma coisa assim que eu lembrei agora que eu já fiz. Jeremias, né? Deus mandou que ele colocasse o cinto, né? E depois andou com o cinto na cintura, né? E depois Deus deu comando a ele que ele tirasse aquele cinto e ele enterrasse. Na medida que aquele cinto ia sendo destruído, a soberba, o orgulho, entendeu? E ele fez. Aí a gente diz assim, mas foi no passado. Mas Deus falou no passado e não fala mais hoje? Entendeu? Será que Yahvé não fala mais? Né? É o mesmo de ontem e hoje. Sempre. Então, né, o Espírito Santo não direciona mais hoje? Entendeu? Então, são questões, sabe? Então, se Deus fala ainda hoje, ele pode mandar você fazer o que ele quiser. Porque é dele, é para ele, não é nosso. Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que fazem para se engrandecer. E fazem para aparecer. Não é um comando de Deus. Entendeu? Mas aquilo que é comando de Deus, ele acontece. E eu acho, é assim, né? Se for analisar mesmo nesse contexto de atos profetas, na verdade, se você for ler a Bíblia, tem vários atos profetas. Eu lembrei agora, quando o profeta diz eu lembro que o rapaz era Naamã, né? Que foi pro rio, ó, mergulho 7 vezes. Um ato profético. Um ato profético. Deus chega para Abraão. Então. O que é que você tem de valor, né? Não Seu é filho isso? chega lá, É. um ato profético. Então, se os atos proféticos serviram antes, não servem Isso. mais hoje. E o que eu Então, a Bíblia era do passado, não é de hoje. Então, na verdade, o que eu entendi, e para ficar assim claro, né, para nossa audiência, então, ou seja, que na verdade o ato profético é direcionado por Deus. Ok. Só que quem vai ter essa direção só quem é íntimo. Ou Quem seja, está ligado. quando você está ligado, você tem Pessoas que têm autoridade. íntimo, aí Deus. Porque, na verdade, quando Deus te dá um ato profético, ele te dá autoridade. Entendeu? Ele lhe dá realmente as armas espirituais específicas. Entendeu? E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Sim. Então, o homem espiritual, ele não entende as coisas espirituais. Então, eu posso fazer coisas que para você pode ser questionável. Mas eu estou segura, porque eu sei que foi um comando de Deus. Ainda que você faça cara feia, ainda que você reprove, ainda que você diga a outras pessoas que está errado, eu tenho convicção daquilo que Deus me direcionou. Entendeu? Então, qualquer coisa que Deus mandar que eu faça, e eu tendo convicção que foi o Senhor, pouco me importa a sua opinião. Nem a opinião de outros pastores, entendeu? E como ele vai interpretar, não importa. Entendeu? Porque quem me direcionou foi aquele que, na realidade, me deu armas espirituais específicas e me deu autoridade para tal. Por exemplo, conheci um pastor que todo, sabe, folgado, né? Entendeu? Então, ele ia para as encruzilhadas, dizia que ia, na realidade, tirar, né, o poder aquele ato que foi despachado ali, né? E ele acabou doente, né? Ele acabou, assim, adquirindo uma enfermidade que ficou até sem caminhar. E aí eu pergunto para você assim, foi Deus que direcionou ele? Não foi. Entendeu? Primeiro que esses territórios, eles são conquistados. E você tem que ir neles só se Deus te der esse comando. Tem territórios que a gente não pode pisar, nem a gente pode, sabe, ficar com aquela coisa de mas eu vou e eu fecho, eu isso, eu aquilo. Não, gente, isso é carnal. Agora, se Deus realmente mandar você fazer, você faz. E aí você tem toda a proteção, você não adoece, você não tem retaliações, até porque retaliação tem também outra heresia, né? Que tem pessoas que dizem que não existe e que existe. A retaliação em si, eu entendo dessa forma. Você vai fazer algo espiritual, muito sério,
está mexendo muitas das vezes com espíritos que você não conhece, né? E aí você tem, na realidade, pecados, né? Tem brechas aonde eles podem vir e te retaliar. Entendeu? Mas isso não quer dizer que você vai fazer uma intercessão por alguém, você vai ser retaliado, como o povo. Muita gente deixou de interceder, de orar por outros, por outras famílias, porque achava que ia ser retaliado. Não, você tem que se guardar, entendeu? Você tem que ser correto naquilo que você está fazendo, entendeu? Então, se você está correto, se você está coberto, se ele estivesse coberto, se ele estivesse com instrução de Deus para desfazer aquele ato da encruzilhada, nada teria acontecido. Mas tem pessoas que querem fazer pela sua própria carne, entendeu? Então, quando não é direção de Deus, pode ter certeza, tem retaliação, sim. Então, nesse caso, pelo que eu entendi também, então, esse ato profético, ele pode ser algo que Deus ordenou, você recebeu algo de Deus, um exemplo, como você está dizendo de Noé. Sim. É um ato profético. É um ato profético. Ninguém acreditou, mas Ninguém ele foi lá acreditou, não. Foi Deus que mandou. Pronto. Algo de Deus. É. E também, veja se eu estou certo, e também, pelo que eu entendi, e também pode ser algo que você tem clamado a Deus e Deus, então você vai fazer assim. Me dá uma direção. Não é isso? É. Tanto algo de Deus como o seu clamor a Deus, Deus, então faça dessa forma. Isso. Que eu vou realizar, faço tipo o ato profético e eu vou concretizar o que você está me pedindo. Isso mesmo. Deus pode lhe dar essa direção. Por exemplo, eu cheguei numa cidade da Bahia e nessa cidade tem uma maquete dela em um local que é Pedregulho. Mas ali fizeram uma maquete. Não sei quem foi, não pesquisei, né? Porque eu gosto de pesquisar. Então eu não pesquisei nem nada, mas me levaram, né? Uns pastores me levaram para a igreja dele. E me levaram para esse lugar para me ver como era bonito, né? As usinas e tudo. E eu encontrei a maquete daquela cidade ali. Uhum. Entendeu? E era uma cidade assim, muita desavença entre pastores, né? Inclusive coisas ridículas, de um fazer um programa agora e falar de determinado e tal, e depois o outro sai, aí entra outro, em programas de rádio. E aí uns abatendo o outro, entendeu? Aquela coisa toda. E um certo dia um pastor disse assim para mim: infelizmente essa cidade mata profetas. Porque era a diversidade o tempo todo, né? E a cultura e o desenvolvimento dela era muito atrofiado. E quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei assim encantada, porque eu nunca tinha visto isso, né? E quando eu olhei, aí eu disse: pastora, o que é isso? Aí ela disse: aqui é a maquete da nossa cidade. Aí na hora, bateu aquela coisa assim, dentro de mim. Eu disse: meu Deus, será que a gente poderia fazer algo por essa cidade, aproveitando essa maquete? Na hora, eu ouvi Deus dizer: derrame óleo e profetize. E eu fiz. Eu fiz, pedi as armas específicas, a cobertura ao Senhor, e nós derramamos óleo ali. Inclusive, o óleo que ela tinha no carro dela não era o suficiente. Ela ligou para um discípulo dela, o discípulo levou, né, mais óleo e a gente derramou. E hoje a gente vê a diferença ali, tanto no relacionamento de sacerdotes, como no desenvolvimento da cidade, entendeu? E são, assim, na verdade, comandos, né? Sim. Por isso que, assim, por exemplo, a maioria dos pastores hoje, orando pela nação, ele pega a bandeira do Brasil, né? É um ato profético? É. Entendeu? Ele está abraçando a nação. Eu gosto de orar com o mapa. Entendeu? Se eu oro por alguma coisa que é territorial, eu gosto de orar com o mapa, o desenho, a maquete, alguma coisa assim. Entendeu? Crendo de que eu estou ligando na terra e está sendo ligado nos céus. A Arca de Noé foi um ato profético? Foi um ato profético, foi um comando de Deus.
Para o mundo foi loucura, né? Como muitos atos proféticos que são feitos, na verdade, para alguns é heresia, né? Muitos não entendem. É isso, é aí onde eu quero dizer, né? Que se você não tem fé, acabou, se você não faz. Aí é a minha pergunta. As pessoas criticavam, na época lá, Noé e sua família, as pessoas, aí voltando para a pergunta, né? Que você não concorda com atos proféticos. Essas pessoas que não concordam, não creem, elas estão em pecado? Não. De forma nenhuma, elas não estão em pecado. Mas também são pessoas que não serão direcionadas por Deus para um ato profético. Porque se ele não crê, então não tem por que ele ser usado por Deus nessa área. Entendeu? Cada um com seu dom, cada um, né? Mas eu falei em pecado pela desobediência. Então, assim, se você não faz o uso da fé, né? Ela torna morta. E pela desobediência de ter recebido um comando ou por um profeta ou o próprio Deus falando para ele, então, por ele não acreditar que aquilo ali é um direcionamento, isso torna ele um pecado da desobediência, por exemplo? Sim. Se ele recebeu o comando, né, ele questionar e ele não fizer, na realidade, é uma desobediência, porque ato profético é obedecer, entendeu? Nesse caso, agora, ele não fazer, ele não acreditar, não é pecado. Entendeu? É porque não foi dado a ele esse conhecimento. Deus conhece cada um de nós, né? Uhum. E, na verdade, Deus dá a cada um segundo a medida daquilo que nós podemos receber, né? Então, se ele foi direcionado, porque assim, no começo eu não entendia muita coisa que Deus falava comigo. E aí eu ficava questionando, dizendo assim, por que eu fico pensando nessas coisas? Sabe? Só que depois eu comecei a conversar com outras pessoas mais experientes do que eu, né? Outras pessoas que conheciam mais. E aí eles começaram realmente a falar para mim o que era aquilo, que eram comandos de Deus, se eu tinha certeza, eu falava que tinha certeza. Ele disse, então você tem que fazer, né? Então, aí eu realmente comecei a fazer e fui amando aquilo ali, porque na verdade eu estava manifestando a vontade de Deus, né? Uma dúvida. Nas igrejas hoje que acreditam em atos proféticos, qual seriam os atos ou símbolos que é natural encontrar numa igreja? É um candelabro? É uma bandeira do Brasil, do seu próprio estado? O que é natural uma igreja que acredita em atos proféticos ter de símbolos ou atos visuais, assim, para quem for chegando na igreja? Bandeira de Israel. Bandeira de Israel, se fala muito. O que mais que se espera numa igreja que acredita? Nos atos proféticos? Sim. São símbolos, Ou seja, né? Que é o padrão, né? Como identificar uma igreja que tem uma visão de atos proféticos, a pessoa esteja interessada, diz, eu gostei, a apóstola Igreja falou sobre isso, e esteja distante da sua igreja, que claro que vão para a sua igreja, se estiver próximo, mas se estiver longe, como é que eu posso identificar uma igreja que crê e que exerce atos proféticos? Por exemplo, tem igrejas que ela tem o chofar, tem a arca, né? As bandeiras, né? Aí você me pergunta, e tudo isso realmente são símbolos que representam Deus? A arca não representa a presença de Deus hoje, né? Assim, você colocou uma arca dentro da igreja porque ela está ali a presença de Deus. Não. A presença de Deus é manifestada pela igreja, pela noiva. Entendeu? Mas é algo bonito. Entendeu? E muitas das vezes, a maioria não, todas as igrejas que têm uma arca, né? A arca da aliança, como enfeite lá, ela crê no ato profético. Entendeu? O chofar, até hoje, o chofar ele tem o seu significado, né? Tem pessoas que tocam o chofar por brincadeira, né? Chegou, pegou, né? Mas o chofar, ele fala no mundo espiritual, entendeu? Então, ele é um símbolo dentro da igreja? Sabe? Ele é um símbolo, não um símbolo espiritual. Mas ele é algo físico que ele fala no mundo espiritual. Ou seja, é um símbolo que conta a história do passado, né? Que faz se relembrar os atos proféticos.
Por exemplo, como é que você explica aquele muro tão resistente, né? Com 8 metros de largura, simplesmente sendo rodeado por homens descalços, né? Que todos eles tinham, né? E na 7ª volta eles tocaram e os muros caíram. Como é que você explica isso? Entendeu? Então as coisas de Deus não é para serem entendidas, não é para serem explicadas, elas são para ser feitas e experimentadas, entendeu? Porque só quem tem, na verdade, experiência com tudo isso é que sabe realmente que o ato profético, ele tem ligação no mundo espiritual, entendeu? É até interessante essa parte porque lembrando agora, né, que normalmente nessas igrejas que tem, e acreditam em atos proféticos, músicas de guerra usa muito os tambor, né, da bateria, o chofar para fazer. Então tudo isso é um ato profético, né? Tudo é ato profético, entendeu? De guerra, de batalha espiritual. Muitos pastores não creem em batalha espiritual. Então, eles fazem aquilo que realmente foi posto no coração dele. Eu creio na batalha espiritual. Eu creio no mundo espiritual invisível, de que está todo o tempo conspirando realmente contra a igreja do Senhor na terra. Entendeu? E ela está investida em todos os setores. Sabe? Então, a gente precisa realmente ter conhecimento, né? Por exemplo, como é que você explica, na verdade, esse mover, né? Desses atos contra as crianças, né? Há um altar, né? De Moloque, regido por Lilith, que é uma deusa, né? E eles se alimentam disso, do sangue do aborto. E por que você acha que essa luta toda para que ele seja liberado? Entendeu? Sacrifício de crianças. Por que o sangue das crianças? Entendeu? Então, tudo isso tem uma ligação espiritual. Por que homens e mulheres são usados, né? Que a gente não pode nem pronunciar o nome, né, deles, mas, assim, né, o ato deles em si, né? Mas como é que você explica? Um ser humano, sabe, pegar uma criança, vamos supor, de 4 anos, de 3 anos de idade, alguém indefeso, você se alimentar a sua alma, a sua prostituição, com fotos de crianças nuas, entendeu? Chegam a ter prazer em ver o sofrimento daquelas crianças quando são usadas, né? E você acha que isso é normal de um homem ou de uma mulher, porque não é só homem que pratica, né? Então, você acha que isso é natural? Não, isso não é natural, entendeu? Isso não é natural. Isso tem realmente uma conotação espiritual, isso tem algo espiritual por trás, entendeu? Tem, e é muito forte. Às vezes até dentro de casa, sabe? Aí você explica como uma pessoa da sua própria família, né? Pais, tios, avós, entendeu? Que praticam esse tipo de coisa. Eles estão investidos de quê? Né? Tem um espírito maligno atuando sobre eles. E por que esse espírito maligno atua nesse tipo de pessoas? Porque eles alimentam esses espíritos, entendeu? Através de ações, de pensamentos. Eu ouvi, a gente sai até um pouco do contexto, né, quando começa a conversar, mas eu ouvi, assim, um homem, né, até hoje, isso já faz, eu acho que uns 3 anos que eu ouvi essa reportagem, e eu não esqueci nunca, né? O homem estava sendo entrevistado, ele nunca teve nenhum problema jurídico, nunca foi preso, nunca mexeu com ninguém, mas, de repente, ele estuprou uma criança da sua vizinha. E aí a repórter perguntou para ele como ele chegou àquilo ali, se ele era um homem que era tão bem visto na comunidade dele. E ele disse que passou todo o dia, né, vendo reportagens, vendo essas coisas. Então, pelos olhos dele, porque na realidade a gente sabe que os nossos olhos é a janela da alma, né, o inimigo falou na alma dele. E ele estava vulnerável, porque na realidade ele estava cheio daquilo.
entendeu? Então, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo isso influencia a nossa alma, né? E ele cometeu esse pecado, né? Por conta daquilo que ele estava se alimentando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que alimenta a nossa alma. Por isso, eu digo, aqueles que não têm fé para ato profético, não critiquem, não julguem, porque não foi dado a eles a autoridade para eles julgarem, entendeu? Então, o cristianismo é um território muito dividido, sabe? De pessoas que uns querem ser mais espirituais do que outros, uns querem serem melhores do que outros, e que, na realidade, no fundo, entendeu? Somos todos iguais. Uma dúvida. Hoje, um sacerdote, um intercessor, que tem um entendimento muito claro da ferramenta que é o ato profético, Sim. se ele não se desviar, mas se ele usar aquela entendimento e sabedoria que ele teve sobre o ato profético para uma finalidade errada, né, que chama da oração, falso engano, né? Mesmo sem direção de Deus, eu creio que se ele estiver usando toda a experiência que ele tem de ato profético por uma coisa, por um sentimento que ele está tendo, uma Sim. raiva de alguém, eu sei que Deus não está ali, mas tem efeito aquele todo ensinamento que ele teve, enquanto ele era usado por Deus, ele desviou e está usando toda aquela ferramenta que ele tinha enquanto cristão, né, íntegro, para outra finalidade. Há poder nesses atos? Sim. Porque existe também o Deus do mal, né? E a sua Mesmo intenção... sendo uma pessoa anticristã. Sim. Entendeu? Não tem essa coisa de que porque você é cristão e você é perfeito. Não existe isso. Tanto é que a gente está vendo aí o cristianismo cheio de pecados, altares cheios de pecado. Entendeu? A imundícia realmente dentro da igreja. Sabe? Então, é aquilo que eu falei. O que é que alimenta a sua alma? Né? Como você se alimenta, né, da palavra? Quem realmente é aquele que tem voz para você? Né? Porque tudo que nós ouvimos, na realidade, vem a nossa alma, né? Então, é aquela coisa assim, os nossos sentimentos, né, muitas das vezes, nos leva a fazer atitudes, né, que está totalmente fora do princípio de Deus. Por exemplo, a feitiçaria gospel, né? Hoje eu tenho um maior amor por você, então te abençoo a vida inteira. Mas, de repente, você faz algo para mim que me descontentou, né? Ou, como eu já vi alguns sacerdotes, né? Amaldiçoam, liberam palavras de maldição, entendeu? Então, ele vai, no futuro, colher da palavra que ele liberou? Vai. Mas a intenção dele naquela hora não é essa. Ele não pensa nisso. Ele pensa que aquela pessoa que deixou ele, que deixou a igreja dele, que aquela pessoa que descontentou ele, que aquela pessoa merece um castigo. Ele está agindo totalmente fora da palavra de Deus. Primeiro que as pessoas não são dos pastores. O rebanho é do Senhor Jesus. Nós estamos cumprindo uma missão. Então, nós não temos posse das pessoas. As pessoas não são suas. Elas têm que andar com você por aliança. Aí ela decidiu não andar mais com você. Qual é a sua obrigação? Abençoar. Porque, afinal de contas, ela continuando no reino, ela continuando com o Senhor, na realidade traz mais contentamento. Entendeu? E aí você amaldiçoa a pessoa, de repente a pessoa morre espiritualmente, se desvia dos caminhos do Senhor. E quem vai dar conta daquele sangue? Você. Entendeu? Mas, às vezes, os nossos sentimentos, a nossa alma, de tanta impureza, a gente acaba liberando aquilo que não devia. Por que tem tanta fofoca na igreja? Por que tanta competição, tanta diversidade? Porque uns querem ser melhores do que outros. Porque uns querem, vencer mais do que outros. Eu passei uma experiência em uma vigília que estava sendo profetizado para uma irmã umas bênçãos. E aí a pessoa que estava vizinha começou a falar, ouvir as bênçãos que estavam sendo profetizadas para a irmã, e ela dizia assim: eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Entrega para mim, Senhor, em nome de Jesus.
Entrega para mim, Senhor, em nome de Jesus. Então você se apossou daquilo que não é seu, né? Mas é aquela coisa assim, quem se expressa, né? É como na igreja, a palavra está sendo liberada. Tem pessoas que se expressam, então ela recebe, ela está com a alma aberta para receber, né? E às vezes tem pessoas que, na realidade, por exemplo, uma coisa que eu acho ridículo no meio cristão. Você tem a banda de vocês, né? Vai, toca num lugar. Enquanto vocês estão ali tocando, enquanto vocês estão cantando, tem uma turma de levita na porta da igreja, né? Avaliando como está sendo, se você está errando alguma nota, né? Enquanto que se eles são levitas, eles são adoradores. Sim. Entendeu? Então ele está sempre lhe avaliando se você errou alguma nota. Entendeu? Se você é bom nisso, se você não é bom, entendeu? E se ele vier depois de você, ele já está ali maquinando que ele vai tocar melhor do que você. Eles vão fazer um sucesso melhor do que a bandinha que acabou de tocar, entendeu? Assim se dá com os pastores. Quantos pastores não recebem de outros porque se acham melhores do que eles? Por exemplo, o título. Apóstolo, bispo, pastor, reverendo, e aí por aí vai, entendeu? Então, quantos de nós, por causa do título, às vezes tem sacerdotes, né? Eu digo porque eu estou no meio e eu sei, tem sacerdotes que não vale aquilo ali, não vale aquele título, mas ele recebeu, ok, entendeu? Mas às vezes ele quer se sentir melhor do que os outros. Então, quando vem uma palavra, ele está ali, em vez de ele receber do Senhor, entendeu? Ele está ali avaliando se a sua palavra é boa ou não. Aonde ele concorda com você ou não. Até onde você é bênção ou não. Entendeu? É por isso que muitos hoje fazem da ministração um show. Entendeu? A pregação se torna um show que é para poder impressionar. Entendeu? Porque na Bíblia não tem novidade nenhuma. Sabe? A novidade é quando a palavra está sendo expressada e o Espírito Santo está agindo. Sabe? Não importa até onde você realmente... Seus bacharelados, seus diplomas, de nada disso adianta. Se o Espírito Santo não agir em você, aquela palavra sua não tem vida. A vida inteira você está só ali. Só ali. Entendeu? É por isso que tem tantos que é só aqui, ó, batendo na igreja, entendeu? E de repente a gente descobre que aquele bendito está em pecado. Aí você fica batendo na igreja a vida inteira batendo na igreja, como se você fosse o juiz e você veio para a terra para julgar quem está errado, entendeu? Então isso acontece muito no nosso meio, sabe? Por isso que quando eu vou para um culto, quem estiver pregando, eu quero saber se Deus tem algo para mim ali. Na hora da adoração, você pode até tocar errado. Você pode cantar errado. Você pode até desafinar. Ah, meu filho, quando você entra no Espírito, o som do céu, ele canta nos seus ouvidos. Entendeu? Então, é aquela coisa assim, a gente acaba mistificando, né, a Bíblia, mistificando a obra, né? Porque o que vale é o seu conceito, é o seu entendimento. E aí a gente diz assim, a vontade de Deus seja feita. Até onde a vontade de Deus pode ser feita na sua vida? Na sua igreja, pastor. Entendeu? Até onde Deus realmente pode mandar. Entendeu? Sim. Porque às vezes a gente até se torna dono daquilo que a gente diz que construiu para Deus. Que levantou para o Senhor. Entendeu? Então, eu creio que tudo que você planta, você colhe. Se você plantar só julgamento, você será julgado. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta, na realidade, bênçãos na vida de outras pessoas, ainda que aquelas pessoas não correspondam com você, mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho que lhe abençoe. Entendeu? Ainda que você investiu tanto em mim, que isso e aquilo, eu não lhe correspondi, eu vou ter uma outra pessoa que... você vai ter uma outra pessoa que vai lhe corresponder. Entendeu? Então, é aquela coisa assim. Devemos, na verdade, voltar ao amor. Eu não digo ao primeiro amor. Que o primeiro amor, né?
é meio que difícil, né? Quando a gente amadurece, Sim. né? Porque quando você começa tomando leitinho, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, a obra é linda, ninguém tem defeito, né? Mas na medida que você vai amadurecendo, que passa a comer da feijoada, que passa a comer do mocotó, aí a gente começa a ver tanto defeito, a gente começa a ver tanta coisa, e a gente tem tanta opinião contrária, né? E a gente acaba não vivendo o evangelho por conta disso, né? Tá. Acabou as perguntas já. Acabou as perguntas? Você tem mais alguma pergunta? Amém. Só uma, na realidade acho que era duas, né? A senhora falou sobre pastores. Sim. E aí me lembrei de consagração, né? Ungir pastores e tal. Sim. A consagração a um pastor, ela é um ato profético, né? Derramamento de óleo. Pronto, é isso mesmo, é um ato profético. Uma dúvida. Eu não sou pastor. Se eu digo que eu senti de Deus em ungir Ítalo, Sim. eu sei os elementos, os atos para fazer alguém ser ungido pastor. Sim. Eu posso ungir Ítalo não sendo um pastor? Ou melhor, eu posso ser um pastor e ungir um apóstolo? Não. Por quê? Não há legalidade para isso. Qual é a autoridade que você tem? Mas eu sei o ato profético. Você sabe o ato profético, Ele fez um curso na internet. Né? Fez um curso na internet. É aí aonde eu falo, entendeu? Atos que não são comandos de Deus, Tá. entendeu? Você pode até ungir Ítalo pastor não sendo pastor. Ou você pastor, ungir ele apóstolo. Você pode fazer isso. Você só não está respaldado pelos céus. Entendeu? Acontece isso? A senhora conhece algum caso? Acontece. Só não posso citar nomes, você conhece. Não posso citar nomes. Mas acontece. Eu sei da história de um pastor, né? Eles dois eram amigos, andavam juntos há muitos anos, e eles tinham vontade de serem pastores. E aí, um belo dia, eles se juntaram, oraram, fizeram uma busca do Espírito Santo, um louvor, e um derramou o óleo na cabeça do outro. Se ungiram pastor. Amizade é E tudo. se denominaram pastores. E tem pastores hoje que têm o título de pastor e nunca foi consagrado. Mas como é que a gente conhece os frutos? Pelo tempo, esses dois têm um fruto hoje, eles como pastor, eles... Um sim, porque depois ele foi consagrado. Ele falou, né? E foi consagrado. Ou seja, ele confessou Sim. o pecado, se confessaram o pecado. Mas antes disso ele ungiu outras pessoas. E agora? E agora? As outras não estão válidas, só a dele, porque foi ungido depois. Aí cabe a Deus, né? Julgar cada um deles. Para mim, aos olhos humanos, não é uma consagração que tenha um respaldo do céu. Entendeu? Até porque hoje se abre igreja e se consagra, basta você ser um bom pregador, né? Se você é um bom pregador, aí... Culto gospel, né? E aí você é consagrado pastor, né? Faz aquele concílio, tem uns que ainda fazem um concílio, né? E aí no concílio é debatido várias coisas e tudo, sabendo que a opinião de todos que estão ali já é realmente para provar, né? Então, isso acontece. Mas eu conheço pessoas que diziam que eram, né? E consagrou outros. Né? Consagrou outros. Conheço, assim, diáconos que vieram de uma outra cidade para cá, se denominando pastor, e abriu obra e tudo, e ficou durante anos dizendo que era pastor, mas no fundo não era pastor. Entendeu? Entendi. Não era diácono. Vai perguntar? Não, pode perguntar. Minha última pergunta. Fazendo um link de atos proféticos com doutrina. Sim. Hoje a gente vai nas igrejas, a gente vê a liturgia do culto, né? Tem uma abertura, Sim. aí tem igrejas que chamam para fazer oportunidade, aí canta criança, canta jovem, canta ancião. Isso tudo, a liturgia do culto, doutrina, é um ato profético ou é puramente doutrina, não tem uma referência ali de comando de Deus? Não, é a doutrina da igreja. Entendeu? Cantar, Ele criança, já tem, jovem, não tem um sentido ele já profético, né? ele já tem ali, né, um ambiente espiritual. Como se fosse uma cerimônia, né? É um A ritual. própria igreja.
É um né? ritual, não é ato ritual. profético, é um ritual. Não é ato profético, é ritual. O pastor já determinou que a igreja dele tem o dirigente, ele abre o culto, né? Aí depois vem quem cante, depois vem novamente quem cante, aí vem quem passa uma palavra. Aí tem aquela série de oportunidades que, assim, na minha não tem, não sou contra, mas eu não assim, consigo fazer um culto assim, mas respeito a doutrina de cada um, entendeu? Mas eu não faço, entendeu? Até porque, assim, olha, eu já testemunhei pessoas terem oportunidades de liberar uma palavra, e isso é sério, gente. Se liberar uma palavra para uma igreja é coisa séria. E a vida da pessoa totalmente arruinada, entendeu? E ela começava a falar e diz, Deus sabe de todas as coisas, por isso eu estou aqui na frente. E começa a chorar e falar do seu problema. Ah, como é que você tem respaldo para liberar uma palavra para a igreja? Vida, né? Entendeu? Entendi. Então, eu é que tenho que saber o meu limite, né? Você tem sua igreja, você me chamou, só que eu não estou muito legal, entendeu? Eu estou passando por uma fase difícil. Davi passou, né, por inúmeras questões, passagens que ele mostrava mesmo a alma dele fragmentada, entendeu? Então, Davi, ele foi muito autêntico, sabe? Então, hoje, às vezes, a gente vai para um local, assim, um culto, né? E aí, de repente, aí diz assim, pastor, eu vou passar a palavra para você dar uma saudação para a igreja. E tem pastores que chegam até a tomar metade do culto. E ele está arrasado. Entendeu? Então, aí você me diz assim, o que é que acontece? Ele tem um talento e ele quer mostrar que está bem. Entendeu? Porque eu já cheguei a dizer a um pastor, não, pastor, hoje não. Eu vim para receber. Então, é eu que tenho que ter o discernimento. É eu que tenho realmente que me dispor. Entendeu? Na verdade, Deus busca pessoas de corações quebrantados. Se eu estou sempre por cima, Deus não vai fazer por mim. E a gente sabe que pastor, pastora, apóstolo, todos nós temos um momento difícil em nossas vidas. Todos nós temos que passar por um deserto. Se não passar, está fora da palavra. Está fora de princípios, entendeu? Porque são esses momentos difíceis que, na realidade, nos traz experiência e que testa a nossa fé, para saber até realmente onde nós podemos ir, entendeu? Explicado. Pela sua experiência, o que a senhora daria de conselho a pastores, líderes, que não têm esse entendimento? Então, qual é o primeiro passo? Existe um livro da Bíblia específico para estudar sobre isso, procurar um curso de alguém, de algum pastor, alguma autoridade do tipo, né? Algum curso, ou a própria senhora mesmo, não sei se a senhora tem um curso, alguma coisa assim. Então, qual é o primeiro passo e qual o caminho esse pastor, esse líder deve traçar para começar a ter esse entendimento do que é atos proféticos? Primeiro, os pastores que realmente se opõem, eles não se submetem a aprender, pelo menos a maioria, né? Não se submetem a isso. Segundo, eu acho que você deve respeitar, entendeu? Eu sempre digo assim, se respeite e respeite os outros, entendeu? Então, se você não entende do assunto, se você não recebe comando e você não está disposto a aprender, não está disposto a chegar junto para poder ter um pouco mais de conhecimento, se você não se dispõe a isso, então se respeite e respeite os outros, entendeu? Acho que você, na realidade, tem que se manter naquilo que Deus lhe deu e seguir em frente, entendeu? Porque que tem eu aqui, por exemplo, tem coisas na Assembleia de Deus que eu não concordo. Tem coisas na Batista que eu não concordo. Entendeu? Tem coisas na Sétimo Dia que eu não concordo. Porque eu tenho a minha doutrina e eu tenho a minha visão. Mas eu vou dizer que eles estão errados? Não. Foi a revelação que eles tiveram de Deus. Então, eu tenho que respeitar eles. Entendeu? Então, o que eles, muitas das vezes, se opõem
por exemplo, não entendem de visão de células. Aí vai bater na visão de células, na igreja que tem visão de célula, por exemplo, na minha igreja não tem oportunidades, né? A gente trata a pessoa, discipula, entendeu? A gente consolida a pessoa, abre a visão dela no entendimento daquilo que é a nossa doutrina, entendeu? Aí a gente dá a oportunidade. Mas ela veio para o culto, né? Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser o que for. Se ela chegar no nosso culto e ela não foi convidada para ministrar, ela não vai ter uma oportunidade. Para quê? Se todo o ritual, a liturgia daquele culto já está preparado, só porque ela tem um título, ou ele tem um título, ele tem que subir no altar para falar com a igreja? Não. Agora, fica a critério de cada pastor. Já chegou o pastor para nos visitar, que nós chamamos, honramos ele no altar, falamos que ele é homem e mulher de Deus, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Você tem que aprender a respeitar a visão das outras pessoas. Não já pensou se todas as religiões, todas as denominações fossem do sétimo dia, tivesse a visão do sétimo dia? Já pensou que se todas as denominações fossem Assembleia de Deus? Entendeu? Então, é uma questão de você respeitar a outra pessoa, a outra igreja, sabe? Aí você vai para o púlpito, aí você bate na igreja de fulano de tal, e aí você forma uma opinião para a sua igreja. Porque muitos saem dali inimigos daquela outra congregação, porque simplesmente o pastor deles emitiu uma opinião. E muitos de nós vivemos dessa forma, quebrando a imagem dos outros. Entendeu? Mas quando é amigo, que se peca, que adulterou, que fez isso, que fez aquilo, e se vem o escândalo, aí você bota o bracinho no ombro e diz, eu estou contigo, porque você é amigo. Só que essa é a hora de você colocar ele no lugar dele. Tratar ele. Que eu não acredito que o pastor que ele peca hoje, ele pecou, ele foi pego em pecado, entendeu? E aí ele continua do altar, né? Ele tem que sair, ele tem que ser tratado. Mas é a visão de cada um, né? É a visão de cada um. Aí você diz assim, mas essa opinião da senhora não é impondo? Não, eu respeito. Você quer continuar no altar, você quer continuar no pecado? Ok, tudo bem. Na minha visão, você não está sendo aprovado por Deus. Entendeu? Você não está sendo aprovado por Deus. Sabe? Você tem que se limpar daquilo ali, você tem que sair dali, você tem que honrar o altar. O altar não é seu. Você levantou dizendo que era para glorificar o Senhor. Então, ele é espiritual. Entendeu? E se você falhou nele, se você traiu sua família, se você traiu a igreja, então você tem que ser afastado, você tem que ser tratado. Tratado. Porque as nossas marcas que ficam lá para trás, elas vão ser visitadas mais tarde e, querendo ou não, isso vem à tona novamente. Então, se ele não for tratado, isso vai acontecer de novo. É como um homem que está dentro de um casamento, ele traiu hoje, entendeu? E aí ele pediu perdão à mulher, foi descoberto, aquela coisa toda, ela resolveu perdoar, ficou com ele. Ok, tudo bem. Só que se esse homem, ele não for consolidado, mais tarde, qualquer brecha que ele tiver, se tiver um ambiente propício, a tendência é ele fazer novamente. Entendeu? Então, a questão é essa. Eu respeito a sua doutrina, você respeita a minha. Eu respeito o seu modo de pensar e você respeita o meu, porque eu não sou obrigada a concordar com outras denominações, mas eu tenho que respeitar elas. Eu não vou criticar quem guarda o sétimo dia, entendeu? Eu não vou criticar quem guarda o sábado, até porque, de certa forma, eu creio que essa visão é de Deus, entendeu? Eu creio que a visão da Assembleia de Deus é de Deus. Eu creio que a visão da Batista é de Deus e outras denominações são de Deus. Cada um teve a sua revelação de Deus para caminhar naquilo ali. Agora, se você teve e o outro não caminha e não, como eles dizem, comunga com você, respeite pelo menos, entendeu? Dessa forma, nós já tínhamos ganhado, na verdade, o mundo. Né? Mas, infelizmente, somos um exército dividido por causa de denominação. Né? Então,
a gente precisa, na realidade, se unir e saber o seguinte: a sua oração tem poder? Tem. A minha também tem. Entendeu? Então, nenhum pastor, eu mesmo não considero, pode ser o título que for, ele pode ser estudado como for, ele pode ser diplomado, bacharelado, ele pode ser o que for. Naquilo que Deus me guiou, ele não é melhor do que eu. Ele pode falar mais do que eu. Ele pode ser mais estudado do que eu, mas eu tenho convicção daquilo que eu carrego. Eu sei a minha identidade. Eu não aprendi, não foi o homem que me deu, entendeu? Foi Deus quem me deu. E eu sigo ela, entendeu? Eu sigo ela fechando os olhos para muita coisa que se acontece, entendeu? Me policiando, sabe? Policiando as minhas atitudes, as minhas falas, sabe? E deixando realmente que Deus prevaleça. Sem perfeição, que isso não existe, né? Amém? Respondi? Sim. Amém. Bom, vamos para os finais, né? Aham. Então, a senhora quer colocar algo assim? Nós vamos já estar encerrando, mas é o que a senhora queria falar, já do que a senhora já falou, mas deixar assim para os pastores, né? Sei lá, pensar assim, refletir. Pronto. Na realidade, assim, tudo que eu tinha para falar, eu falei, né? E que a gente realmente, como pastores, como homens e mulheres, né, que na realidade fomos chamados pelo Senhor, cremos nisso, né, devemos realmente começar a refletir e fazer uma avaliação dos nossos conceitos, né? Não disse nada para diminuir nenhum pastor, nem pastora, nada disso. Né? A minha intenção aqui, na realidade, não é essa. É trazer meu conhecimento na medida daquilo que vocês colocaram, né? Então, assim, se alguém se sentiu ofendido, né, busque ao Senhor, entendeu? Porque eu não tenho nenhuma palavra de perdão para pedir, até porque eu tenho convicção de tudo aquilo que eu expus. Entendeu? Então, eu não vou chegar aqui com hipocrisia e dizer, me perdoe, aqueles que eu realmente machuquei, eu disse alguma coisa errada, porque eu não disse nada de errado. Na minha convicção, no meu conceito, está tudo perfeito, né? Mas a você, pastor, que não tem esse entendimento, ou busque o entendimento, ou realmente fique na sua e continue o seu caminho respeitando realmente a visão das outras pessoas. Entendeu? Ok. Então, eu agradeço, né, a vocês. Agradeço a participação da senhora. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Isso. Eu não consegui nem falar tanto, porque foi tanto conhecimento, tanta coisa que eu fiquei aqui só concentrado. Ainda, né? Então, pois então eu me disponho a voltar de novo. Né? Pronto, inclusive até a gente estava conversando até a em off aqui, né? Sexualidade. Então, maravilha. Sexualidade cristã, então assim, claro que eu assim, né? Eu estou sabendo que a senhora tá viajando aí para as Europas. Aí, na quinta-feira. Então, vai trazer muita experiência, muita coisa. Então, quando a senhora retornar dessa turnê certo. Na Europa, e aí a gente vamos deixar aí marcado vir com a da senhora. Me disponho. Um outro tema aí, pode ser esse que o Naldo sugeriu. Pode ser a sexualidade. Ou se a bem também isso aí. Ou se a senhora vier com outra coisa também interessante, né? Pronto. Combinar aqui, entrar em contato com a secretária da senhora para a gente poder agendar isso aí. Amém. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Pela confiança. E para vocês, né? Estão aí. Um detalhe que a gente não falou, né? Você que gosta, né, do nosso conteúdo, curta, compartilhe, né? Nas nossas redes sociais, né? E vai estar aí nos comentários, em algum lugar aí, que nós vamos colocar. Então você curta, compartilhe e vamos assim, sempre trazendo novidades aqui e assuntos diversos, ok? Amém. Então, obrigado, Nalson, obrigado a Apóstola Eida e o nosso... Obrigada a cada um de vocês. Contra-regalo que está ali escondido, mas o apoio foi muito interessante. Amém. Audio Jungle. A minha pergunta que não quer calar. Bolsonaro arregou ou não arregou? Não. A relação. Hoje que eu tô segurando essa pergunta, é brincadeira. Só vou quebrar o gelo, eu vou contar isso aí depois. Mas para responder a você, não. Eu só vou quebrar o gelo. É brincadeira. Mas a gente vai cortar isso aí. Vamos voltar.
Meu Jesus. Vou postar esse. Ok. Tá rolando aí já, né? Tá gravando? Tá mesmo? Ok, então. Vamos lá, respire fundo. Relaxa. Só um pouquinho. Não quer brilhar, bota aqui, não quer brilhar. Pronto. Nada a ver de brilhar. Isso aqui já tem rede do lado, já do lado. Você não tá na rede.